Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e de Arthur Silva e juntos vamos mergulhar em tudo o que aconteceu na 13ª rodada da Série B e, fundamentalmente, as consequências dos resultados dos jogos para o andar da carruagem, para o andar dessa competição. 13ª rodada que tem recortes bem interessantes, aquela sanfona que a gente vem falando, ela reaparece e a gente vai ter novos personagens, novos protagonistas aqui para mostrar nesse programa que a gente traz a partir de agora, tá? Mas, antes de mais nada, temos aqui uma missão que estamos caminhando para atingir e ela é fundamental para o trabalho do 45 Minutos, para o alcance, para o crescimento, que é atingir a marca de 100 mil inscritos aqui no nosso canal. Estamos com 85.500, tá? Faltam mais ou menos 14.500 pessoas e você pode nos ajudar muito nessa missão. De que forma? A primeira e mais básica. Se você ainda não está inscrito, você pode ser um desses 14.500. Vai ajudar muito se você que estiver vendo esse vídeo agora, que goste, que se interesse, que curta a nossa forma de analisar o futebol, um futebol fora do eixo, um futebol analisado com mais profundidade, não é aquele videozinho de 3 minutos no Instagram, na frente do estádio, você torce para que time, que escudo é esse, que camisa é essa, quem é maior. A gente aqui tenta trazer um debate mais profundo. Se você gosta, é importante, muito importante para a gente que você faça parte dessa enorme comunidade que a gente está montando. E se você já é inscrito, a segunda missão é 1. Curtir o vídeo, 2. Como diz um dos nossos integrantes, Ravel, espalhar a palavra, tá? Multiplique, jogue no seu grupo do WhatsApp. Se você gostou desse programa, porra, manda para os amigos, você manda para o grupo do seu time, olha que canal legal, olha a forma que eles debatem. Se você puder dar essa força para a gente, vai ser sempre muito, muito importante. E é por isso que a gente faz esse pedido aqui logo no começo, porque quando a gente inicia o conteúdo, aí a gente mergulha no conteúdo, raramente a gente lembra de parar para fazer esse pedido. Por isso que agora a gente nos impõe a, no comecinho, na largada, fazer esse pedido e fazer esse apelo para que você que está assistindo a gente abrace o 45 Minutos, abrace o NE45, abrace o futebol fora do eixo. Tá? Dito isso, vamos para o que interessa. Vamos começar a análise da 13ª rodada da Série B. E eu diria, Cássio e Arthur, que desde que nós começamos a fazer esse raio-x, desde que a gente começou a fazer um acompanhamento mais de perto da Série B, o Coritiba foi um coadjuvante de luxo. O que é que eu chamo de um coadjuvante de luxo? Sempre consideramos que o Coritiba integra o bloco dos principais favoritos ao acesso por tudo que representa o Coritiba. Pela tradição, pela força, pelo poder de investimento. Mas desde então, o Coritiba muitas vezes situando ali no G4, no entorno do G4, a gente trouxe ganchos sobre o Remo, trouxe ganchos sobre o CRB, sobre o Cuiabá, sobre o Goiás, sobre times que vinham na perseguição. O crescimento do Novo Horizontino foi o nosso gancho principal do programa passado. O colapso que o Atlético Paranaense poderia estava mergulhando. Mas o Coritiba sempre foi um time presente no bloco de cima e que a gente nunca tinha jogado todas as luzes sobre ele.
Porém, eu diria que essa 13ª rodada, ela marca o protagonismo do Coritiba nesse momento do campeonato. E marca de que forma? Essa tela que está aqui ao meu lado deixa muito claro. Dos 8 primeiros colocados, ao fim da 12ª rodada, a gente tinha um G8. Goiás, Novo Horizontino, CRB, Curitiba, Cuiabá, Avaí, Remo e Chapecoense. Desses 8, só um time venceu. E esse time é o Curitiba. Bateu o Cuiabá por 2-0 no Couto Pereira. Tá? A vitória levou o Curitiba de 21 para 24 pontos, da 4ª para a 3ª posição, mas eu diria que de forma muito mais forte coloca o Curitiba na trilha do protagonismo. Já está a 2 pontos do líder, que é o Goiás, já abre 3 pontos para o 5º colocado, que foi justamente o Cuiabá que ele venceu, era um jogo importantíssimo. E isso tudo acontece na semana que antecede o grande clássico contra o Atlético Paranaense. Que detalhe, a gente vai abordar daqui a pouco o Furacão, mas dos 12 primeiros colocados que a gente está vendo nessa tela, só o Curitiba e o Atlético venceram. O Atlético dá um salto da 9ª para a 6ª posição. Mas, Cássio, chegou a vez do Curitiba, né, Cássio? A gente vinha deixando ele um pouquinho ali na sombra, mas agora não há como ser diferente. Ele é o grande destaque da rodada, junto com o maior rival que a gente aborda daqui a pouquinho. Fred, o único que pontuou do G4, o Coritiba, o G4 que permaneceu, apesar do mau desempenho do G4 em relação nessa 13ª rodada, mas a composição é a mesma da rodada anterior, mudando as posições. O Coritiba ganhou uma posição, não passou o CRB, e mais do que ter sido o único a pontuar, na verdade venceu, somou 3 pontos, o Coritiba vem na sequência já de 6 jogos, uma sequência invicta de 6 jogos, são 4 vitórias e 2 empates. Então, na verdade, ele cavou o lugar dele nesse G4. Ele teve, como a gente vê na tela agora, ele teve um momento ruim da quarta, entre a 4ª e a 7ª rodada, né, que foram 3 derrotas em 4 jogos, de fato ali. Isso você pode colocar até o empate, porque foi em casa o empate com o Novo Horizontino. Acho que pesa também o jogo no Couto Pereira. E isso deu uma patinada na campanha, mas depois o time passou a se acertar. A gente já tinha alertado que o Coritiba ele tem uma situação de menos jogos, e tinha menos jogos em casa, era uma característica também, e isso é bem importante para análise. E ainda continua tendo, cara. Ele tinha 5 e 7, agora que ele chegou em 6 e 7. E isso é bem importante, porque em algum momento vai ficar igual. A gente tem o costume de fazer na rodada par, mas na rodada par, que tinha sido anterior, a 12ª, não tinha, isso não tinha funcionado para o Coritiba. Ele não estava 6 e 6, como o Fred falou, ele estava 5 e 7. Agora, na rodada ímpar, ele faz isso e vai voltar a ficar com 2 de diferença, porque ele vai ser visitante no Atletiba, né? Então, assim, na verdade, o Coritiba ele vai continuar tendo essa relação, Fred, de menos mandos em relação às partidas como visitante. O Coritiba ele era um favorito natural ao acesso, mas o Campeonato Paranaense foi muito ruim do time. A Série B do ano passado foi muito fraca, e é o que a gente até falou. A gente lembra aquele, ei, SAF, vai assim, nunca teve, não era mais, como já tinha mudado a gestão, não era um presidente, não era um treinador, um jogador, um juiz, era, ei, SAF, vai. É uma coisa assim muito curiosa, e qualquer clube, muitos clubes vão poder falar hoje em dia, né? Mas não era nem. Pelo menos eu não vi, não era nem a Tricorp, não era nem que era a investidora, ou poderia ser John Textor, poderia ser Ronaldo Fenômeno, quando estava no Cruzeiro, o novo dono do Cruzeiro, o Grupo City do Bahia, não, era SAF, que é uma coisa que é uma expressão que vale para todo mundo, e ali a relação era muito ruim. Na hora que o Coritiba teve aquele momento entre a 4ª rodada e a 7ª rodada, aquilo era um Coritiba muito mais próximo a tudo que se via do que um acidente de percurso na campanha. Na verdade, esse é o Coritiba que a gente, infelizmente, vem vendo já há alguns meses, mas acabou que, depois 6 jogos depois, parece que aqueles 3 pontos em 12 disputados começam a ser, Fred, um acidente nesta campanha, na Série B. Passou a ser um time muito mais estável, que vai ter uma prova de fogo contra o Atlético Paranaense. Traga até logo uma notícia aqui de Monique Vilela, ela deu uma coisa bem curiosa, né? No Atletiba, a gente vai falar do Atlético também, mas
que o jogo vai ser na Liga Arena, né, no estado do Atlético Paranaense, e inicialmente um acordo pela PM tinha o espaço para a torcida do Coritiba seria de 1.536 torcedores. Isso é muito menos que 10% da capacidade do estádio, né? O Coritiba recorreu ao STJD, que deferiu o pedido. Então, até essa gravação, não sei se depois se alguém recorre de novo, cai, mas até essa gravação o Coritiba tinha conseguido os 10%, e aí só para 4.200 ingressos. É gente pra caramba, viu? Acho que fica ali atrás da barra, né, no anel, na arquibancada superior, completamente tomada. Não sei se vazou um barulho aí, fogos. Saiu um pouco. São João aqui, a gente gravando aqui no Nordeste. Eu estava no interior, mas nesse momento estou no Recife, mas a turma solta fogos aqui também. Então, assim, vai ser difícil durante essa gravação não ter barulho do tipo. Sobretudo porque a gente estava gravando de noite. Então é isso, Fred. O Coritiba ele começa a se estabilizar nessa campanha e colocar o papel dele que a gente colocava dentre os 6 ou 7 times que brigariam pelo G4 e que teriam essa condição na largada de favorito. Não era favorito absoluto, porque favorito absoluto a gente só colocou um, que foi justamente o rival Atlético Paranaense, né? Inclusive descemos uma casa depois do péssimo início do Atlético. Mas o Coritiba a gente sempre colocou ali, e agora ele na hora que a gente vê a curva da evolução, a evolução do time, tendo um cenário assim. Agora a bronca é que ter essa sequência para o lado do Coritiba é o seguinte: ela não pode ser finalizada no Atletiba, né? assim, é o tipo de coisa. Você joga ótimo, pega o Atletiba, perde, embora o jogo seja na casa do Atlético. Mas, por outro lado, se ele mantém essa sequência com o Atletiba, que brecaria o próprio rival Atlético Paranaense, está tentando ali se aproximar do grupo de acesso, para dar realmente, inclusive nesse momento o Coritiba, Fred, ele, na verdade ele começou a ficar próximo do Goiás, porque o Goiás deu uma patinada muito grande, parecia algo tão distante, ele já está, a verdade, o Coritiba já está a 2 pontos do líder, porque o Goiás perdeu 2 jogos, o último bem surpreendente dentro de casa contra o Atlético, e aí a diferença caiu bastante, a diferença era de 6 pontos, caiu para 2 pontos. Arthur, tua visão sobre essa virada de chave do Coritiba na temporada, ou a gente pode até trazer o gancho todo que Cássio trouxe, né? Porque foi uma Série B muito fraca do ano passado. A gente esperou o Coritiba a Série B inteira. A verdade é essa. O mesmo tratamento, a mesma aposta que a gente fez esse ano, a gente fez ano passado. E a gente imaginava que o Coritiba em algum momento viria. E o Coritiba não veio. Tá? Talvez isso tenha deixado a gente mais cauteloso esse ano. E aí, somado a tudo que o Cássio falou. O Cássio falou de um campeonato estadual horrível. Cássio nem citou, mas eu sublinho aqui. Caiu para o Ceilândia na Copa do Brasil. Tá? Caiu para o Ceilândia. E teve essa patinada ali entre a 4ª e a 7ª rodada, com 3 derrotas como visitante. Importante grifar. E aí Cássio trouxe esse aspecto de que a tabela desbalanceou em jogos dentro, jogos fora, né? Na 12ª rodada que a gente imaginava todo mundo 6-6, o Coritiba ficou 5-7. Na próxima rodada, depois que enfrentar o Atlético, vai ficar 6-8. Ele vai continuar tendo um déficit de jogos no Couto Pereira, mas o dever de casa está sendo muito bem feito, Arthur. E o time de Mozart agora ganha corpo e, como é o mesmo ponto que eu trouxe para Cássio, eu trago aí para você, de fato o protagonista desse momento da Série B, né? É isso, Fred. Não tem como ser diferente a análise, né? Porque foi uma vitória muito importante do Coritiba, sobre alguns aspectos, né? O Cássio bem trouxe ali no comentário. O Coritiba é um time que a torcida vive uma certa desconfiança, né? A SAF chegou no Coritiba sob grande expectativa, mas a verdade é que os resultados que ela tem até o momento não é que estão longe do esperado. Estão, assim, muito abaixo da pior expectativa imaginada. O Coritiba teve com a SAF até agora a pior campanha dele na Série A na história e ano passado a pior campanha dele na Série B na história. Então, somando isso aos fracassos que você comentou dessa mesma temporada, o torcedor ele entra um pouco desconfiado. E uma vitória como essa contra o Cuiabá é muito importante para sacramentar, vamos dizer assim, esse momento positivo, porque por mais que a gente esteja falando agora de 6 rodadas de invencibilidade, eram 2 empates que o Coritiba tinha passado. Então é aquela, se o resultado não vem, se acontece um empate, por exemplo, o torcedor um pouco mais pessimista poderia começar a olhar e dizer,
mas são 3 jogos já sem vencer, sabe? Algo nesse sentido. Então é importante ter essa vitória, se reencontrar com a vitória, utilizando muito bem o que é a fortaleza do Coritiba nessa campanha, que é o mando de campo. Né? E pesa, obviamente, contra o Coritiba o fato dele ter 2 partidas, uma partida a menos, né? Vai ficar com 2 partidas depois de pegar o Atlético, mas é algo mais positivo ainda, porque o Coritiba tem a sua força jogando dentro de casa e mesmo com menos partidas dentro de casa, ele está conseguindo fazer uma campanha sólida, está no G4. Então, você vê nas redes sociais, por exemplo, o torcedor já naquela pegada de vamos ter calma, Mozart está mostrando que sabe o que faz, dá para a gente confiar no cara que subiu o Mirassol no ano passado, realmente ele entende da competição, e isso é muito fruto de uma vitória importante que a equipe conseguiu contra um concorrente direto, que é o Cuiabá. Porque não é só que o Coritiba venceu numa rodada que ninguém mais venceu, ele venceu uma partida com um certo grau de dificuldade, ele venceu uma equipe que estava ali na disputa com ele. E esse jogo foi um pouco do Coritiba tentando se desvencilhar dos seus problemas e utilizando suas fortalezas. O Coritiba, por exemplo, é a melhor defesa do campeonato. E foi mais um jogo que a equipe não foi vazada. Né? Só que, por outro lado, o Coritiba tem um ataque que não é um ataque bom, principalmente para uma equipe que está nessa situação. E isso fica muito claro, por exemplo, com o momento dos centroavantes que o Coritiba tem. O Coritiba tem Gustavo Coutinho, tem Della Torre e tem Nicolas Careca. Nenhum deles passa confiança. E nesse jogo a equipe conseguiu vencer com gols sem ser de atacantes. Né? Bruno Melo, que está aqui na foto, e Josué, que é o camisa 10 da equipe, o português. Então é importante também até às vezes o roteiro, né, do Coritiba ter conseguido passar por cima dos problemas que existem no ataque, ter tido outros destaques fazendo a diferença e consolidar a sua fortaleza, que é uma equipe que se posta muito bem na fase defensiva. É isso, Arthur. E aí a gente vai para essa tela agora que mostra essa força do que você chamou do Coritiba dentro da sua fortaleza, o Couto Pereira. Com 6 jogos no seu estádio, o Coritiba tem 88,9% de aproveitamento. Exatamente o mesmo do CRB jogando no Rei Pelé. São os 2 melhores mandantes do campeonato. Tá? E isso é muito representativo. É claro que a campanha do Coritiba fora de casa ela precisa de ajustes. A gente mostrou isso na tela anterior. Os 2 empates que ele vinha em sequência foram jogos fora de casa. A gente tem 2 Curitibas muito claros na tela, né? Porque ele tem o 38% de aproveitamento fora. O do CRB é pior ainda, 23,8%. Mas tá provado aí com números, né, Arthur? 88,9% em casa é um porto seguro para que você sustente sua campanha no bloco de cima. E aí você precisa do que ele está conseguindo. Esses 40% fora, se ele seguir esse super mandante, vão ser suficientes. A gente sempre pede cautela porque eu acho meio irreal você manter um aproveitamento de 90%. Por isso que a gente sempre cobra um pouco mais de equilíbrio no dentro e fora, né, Cássio? Fred, só um ponto antes você tinha chamado também, o que eu ia completar era só o seguinte, disso aí, dado até do ranking da CBF, de público pagante, eu geralmente coloco público total, mas esse foi o mais fácil aqui, que era um público pagante, ou seja, exclui lá crianças, autoridades e tal, e na Série B, o Coritiba tem a maior média, 20.790, na balança do ranking CBF, o Remo vem em segundo lugar com 20.628, o Atlético Paranaense, veja como já desce bastante, terceiro lugar, 14.238, Paysandu em quarto lugar, 12.337, e o quinto lugar, o Goiás, já vai para 7.500. Então, só para colocar que 20 mil do Coritiba, comparando assim, é muito, muito, muito acima do campeonato. Né? A média do campeonato é 6.125, ou seja, é mais de 3 vezes. O Coritiba tem o que ele leva é mais de 3 vezes a média da Série B de 2025. É uma força muito grande, né, Fred, da campanha do Coritiba e, como você falou, o Coritiba tem que agora, focando no restante do campeonato, tentar evoluir fora de casa e manter essa força que ele tem dentro de casa, sabendo que eventualmente vão acontecer derrotas, vão acontecer jogos ruins dentro de casa, porque é natural, né, independente da equipe. Por isso que é importante você ter essa margem fora de casa para compensar. Mas até complementando o que eu tinha falado antes, a importância também dessa vitória, o Coritiba começou uma sequência de 3 jogos seguidos em Curitiba, né? Já que ele vai ter o clássico ali, então é um momento importante ali da campanha, até para se utilizar dessa vantagem, vamos dizer assim, de deslocamentos menores nessa sequência que a equipe vai ter. Perfeito, tá? E aí, Cássio citou, em algum momento do primeiro comentário dele, a nossa tier list. E eu trago aqui para a gente relembrar
como foram nossas projeções. Essa que a gente tá vendo é depois de 10 rodadas, tá? A gente fez uma tier list Já na rodada ajustada, 0, né? e aí já é com um ajuste do que a gente viu em campo depois de 10 rodadas. A gente colocou todas as fichas que o Goiás vai subir, tá? Inclusive, há 2 programas a gente destacou o quanto o Goiás estava já começando a ter uma das melhores campanhas da história. Isso foi travado nas 2 últimas rodadas, e a gente aborda daqui a pouquinho. Mas o Curitiba foi sempre mantido ali no segundo degrau. E dessa vez, Curitiba, Atlético Paranaense, que foi uma aposta nossa. E houve, na verdade, no dia que a gente fez, foram 4, 5 pessoas, acho que foram 5 pessoas da nossa equipe participando. A gente só listou 3 entre vai subir e favorito acesso. A gente só listou Goiás, Curitiba e Atlético Paranaense. Mas chegamos à conclusão de que se sobem 4, éramos obrigados a incluir mais um. Houve uma votação e o Remo foi o escolhido, tá, para compor A dúvida era Remo ou CRB, essa isso, última vaguinha aí. para compor essa 4ª posição, e acabou vencendo o Remo. Ou seja, eu estou mostrando isso para deixar claro o quanto a gente sempre viu um favoritismo claro e discreto no Curitiba ao mesmo tempo, né? Um time que a gente não conseguia apostar todas as fichas, mas em momento algum a gente tirava as fichas da mesa, né? E eu acho que, eu não sei se não é porque vive esse melhor recorte que tudo muda. Eu acho que a gente ainda vai ter que ir ali rodada a rodada. Essa Série B está muito equilibrada e a gente vai mergulhar nisso cada vez mais, tá? Uma próxima tela mostra, inclusive, que a campanha do Curitiba, quando a gente joga ela para a história, você tem que conter a empolgação, porque ter 24 pontos nesse momento do campeonato nunca garantiu nada para ninguém. 14 times chegaram nesse momento do campeonato com 24 pontos, metade subiu, metade não subiu. E isso é muito forte para a gente trazer aqui, porque isso freia um pouco a empolgação, né? Você imagina, eu sempre compartilho muito isso com vocês que estão assistindo, com vocês que estão participando e com vocês que estão assistindo, porque eu vou colhendo esses dados no nosso Power BI exclusivo, né, que é desenvolvido por Pedro Pereira, né, da Bahia de Salvador, e que participa com a gente de vários conteúdos e nos fornece de forma exclusiva esse acesso ao Power BI, em que a gente tem todo o estudo, num toque, num clique, a gente tem qualquer dado, qualquer recorte das séries A e B. Eu vou trazendo e fazendo uma espécie de curadoria para trazer para o programa, e às vezes eu me surpreendo. Eu confesso que quando eu fui fazer essa busca básica que a gente sempre faz, né, das campanhas semelhantes, quando eu vi 50%, eu dei um freio. Assim, eu imaginava que 24 pontos nesse momento do campeonato era uma pontuação melhor. E aí me levou à investigação, que é o que eu trago aqui na próxima tela, e significa então que nesse momento do campeonato o bloco de cima está rendendo abaixo da média. E aí foi comprovado. O Goiás, que dia desses, Cássio, a gente trabalhou como um dos melhores líderes da história, já tem 2 pontos abaixo que a média dos líderes. Novo Custou Horizontino bastante, né? Novo Horizontino e Curitiba estão exatamente na média, mas veja que logo abaixo dele, o CRB está 2 pontos abaixo da média, o 4º lugar. Historicamente, nesse momento do campeonato, o 4º lugar tem 23 pontos. Nesse momento, tem 21. E aí o Cuiabá e o Atlético Paranaense também estão abaixo da média. Como quase todo mundo embaixo está acima, isso mostra o campeonato voltando para aquele desenho de maior equilíbrio, né? Cássio, você está silencioso, pode tirar e completar seu E nesse comentário. caso explica também, Fred, porque o Cuiabá, os que estão logo ali na perseguição do G4, o Cuiabá, que era G4, aí perdeu as últimas 2 rodadas, e o Atlético Paranaense, ele é um 6º colocado que, na verdade, subiu para a 6ª colocação, tá? Ele não está ali em 6º, 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 ele está reagindo para chegar em 6º. Então, na verdade, tirando o Novo Horizontino, que 25 vitórias seguidas e perdeu para o Operário de Alex, aquele mesmo, ex-meia de Cruzeiro, Palmeiras, futebol turco, estreou como treinador do
do Operário de Ponta Grossa e venceu o Novo Horizontino. Então, assim, tirando o Novo Horizontino, que era o jogo fora de casa, mas todos os outros resultados você pesa muito. O Coritiba ainda sofre um impacto, né? Ou seja, mesmo com uma sequência de 6 jogos, ele ainda aparece aí na média. Ou seja, só agora, com esses 6 jogos, é que ele colocou o terceiro lugar na média para tirar a bronca que foi 3 pontos em 12 disputados, naquele recorte que a gente já falou. Isso para mim, nesse momento, o Goiás, que estava encaminhando a campanha assim, acontece o quê? Nesse momento, 6 pontos do primeiro para o oitavo. Pô. Assim, voltou a achatar o campeonato. Voltou demais, Cássio. 6 pontos do primeiro para o oitavo, assim, com 13 rodadas, o que já é 1/3 do campeonato, já passou de 1/3, na verdade. É bastante coisa. Aliás, é bastante coisa no sentido de deixar o cenário bem disputado. Né? E aí, Cássio, a gente já chega nesse gancho que você puxou, natural de quando a gente olhava aquele quadro, que é a recuperação do Atlético Paranaense. Parecia que seria mais lenta, Cássio, mas uma conjuntura a favor se desenhou, né? 2 vitórias consecutivas, difíceis, duras, contra o Remo, meio que estancando a crise na última bola do jogo. Agora vence o Avaí fora de casa, como a gente mostrou lá naquela primeira tela relacionada ao Curitiba. Dos 12 primeiros colocados ao fim da 12ª rodada, só 2 times venceram, o Curitiba e o Atlético Paranaense, e aí tudo mudou. O Atlético Paranaense vai ganhando posições e a gente tá vendo aí no gráfico. Em 2 rodadas, ele sai da 12ª para a 6ª posição. Os caras chegaram, né, Cássio? Duvidaram um pouquinho nos comentários. Não, mas a gente tem um pouquinho de experiência. De longe, a gente tem um pouquinho de experiência do Atlético Paranaense. A gente não abriu do Atlético, não. O que a gente fez foi o seguinte. Quando o Fred mostrou na tela há pouco, para quem já está a galera que está acompanhando a gente aqui nessas edições do Raio X da Série B, rodada a rodada, toda rodada a gente faz essa gravação, a galera já se ligou, mas para quem está chegando aqui, e como o Fred me explicou, tinha um gráfico inicial no qual o Atlético era o único apontado como subiu, não era favorito ao acesso, era simplesmente subiu. Essa é uma vaga do Atlético, ponto. Ah, mas o Atlético foi B, vai ser do Atlético Paranaense. Só que o maior início do Atlético, na verdade, o maior início não, o miolo, né? Porque o início foi até, na verdade, 3 vitórias em 4 rodadas ali, até que ele até começa pontuando bem, mas depois ele dá uma patinada enorme. Ele é líder na 2ª e na 4ª rodada. Dá uma patinada enorme na competição e sendo goleado pelo Botafogo de Ribeirão Preto na Liga Arena. Aí foi uma sequência de 2 jogos, aí depois empata com a Chapecoense, assim. Derruba treinador, né? Derruba treinador, fica um tempinho, passa os jogos especulando treinador, gente, meu irmão, se for com esse treinador vai ficar difícil e tal. Mas enfim, não era um grande futebol, mas tinha um lado que a gente ainda esse lado nem foi aplicado ainda, que era o do potencial econômico muito acima dos demais. Talvez até do próprio Coritiba, que é SAF, tá? A gente foi até falou um pouco aplicado na hora que trouxe o treinador de R$1 milhão, né? Pronto, já foi aplicado, fora do campo, não dentro das 4 linhas, mas ok, mas na área técnica, foi aplicado na área técnica com o treinador, possivelmente o treinador mais bem pago da competição, e com um investimento em reforço na casa de 27 milhões, possivelmente a maior compra da história do clube, da história da própria Série B, e os outros não têm essa condição, talvez nem o Coritiba como SAF. Assim, o fundo de investimento do Coritiba talvez até tenha investimento, mas talvez não tenha a intenção de fazer isso numa Série B, enquanto o Atlético Paranaense se viu forçado a abrir o caixa, não queria. A gente analisou esse ponto no último programa, que foi um elenco montado com muitos contratos até o final do ano, ou seja, o Atlético queria realmente um time de Série B, acabou o ano, ficou no G4, muito obrigado, parabéns, toma aqui o valor da premiação pelo acesso, mas vamos ter um novo time na primeira divisão. E acabou tendo que dar um passo atrás nesse projeto e começar a trazer jogadores que podem ajudar na primeira divisão, mas que obviamente vão ter um custo muito maior, um custo de Série A na Série B. O Atlético não queria isso, o Atlético queria um time com um valor muito mais acessível e conseguiu acesso, viu que talvez não, que ia ser difícil isso e começou a mudar a direção em relação a investimentos, ainda que dentro do campo, o Fred já falou em relação à escolha do treinador do Helmo, mas dentro do campo isso ainda não aconteceu, mas efetivamente, mas deverá acontecer. E a gente manteve na atualização do gráfico, mesmo o Atlético muito mal naquele momento, a gente colocou, ele foi, entre aspas, rebaixado de já subiu para
muito favorito ao acesso, mas perceba que quem olhou aqui, o Atlético é o terceiro escudinho. Ele é o terceiro escudinho que aparece. Está lá o Goiás em primeiro, muito favorito, o Coritiba e coladinho o Atlético, com o quarto sendo o Remo, que também melhorou e tal, mas enfim. E depois disso o Atlético consegue esses resultados e agora tendo inclusive o último na ressacada com gol antes do meio campo, tá? Assim, para quem estava vendo o Mundial de Clubes, todo mundo está vendo, a gente está vendo também. Talvez o torcedor do Atlético Paranaense deve estar assistindo também, mas parou ali por 90 minutos para ver o time dele. Assim, ele parou ali, ó, vou ver. Infelizmente, vou deixar o Mundial de Clubes e vou ser obrigado a assistir a ressacada. E vi um gol. Mas esse gol furou a bolha, Cássio. Mesmo quem estava só no Mundial, eu acho que esse gol chegou no WhatsApp da pessoa. Não, sim, pra, depois, pra assim, ver. depois. Mas assim, Isso, é o tipo de coisa, eu queria dizer que o cara viu ao vivo porque estava obrigado. Porque se não pudesse, o cara disse, irmão. O cara disse, porra, Série B era para estar de folga, porra. Série D parou 2 semanas, Série D parou 2 semanas, a Série A vai parar um mês e a Série B é um mundo à parte. Acho que continua lá, enfim, jogos quase todos os dias, espalhados, a rodada espalhada durante a semana. E o Atlético Paranaense ganhou com esse gol do meio campo e agora vai para o Atletiba. Eu ainda, em relação ao time atual, ainda deixo as dúvidas, porque o Atlético ele vinha numa sequência assim que não inspirava tanta confiança, mas ganhou do Remo de virada num sufoco gigantesco, mas era um Remo ali, antes de anunciar o Antônio Oliveira, mas era um Remo com interino, depois da saída de Daniel Paulista, mas o Remo brigando pelo G4. Pega o Avaí, que é um time chato, um candidato ao acesso, mas nesse momento fica ali meio tabela, mas o candidato ao acesso. E são 2 resultados expressivos, tá? Dentro dessa Série B, o Atlético Paranaense conseguiu 2 resultados expressivos e agora vai para uma prova de fogo contra o Coritiba, uma prova de fogo naturalmente para os 2 times. E nessa rodada ele tem chance até de entrar no G4. Ele está a 1 ponto do G4, está em 6º lugar. Só que o quarto e o quinto, os 2 têm 1 ponto a mais. Com 21 o CRB, o Cuiabá também, e o Atlético com 20. Ou seja, o Atlético para entrar no G4 ele precisa vencer e torcer para que CRB, que pega o América Mineiro no Rei Pelé, e o Cuiabá, que recebe Botafogo de Ribeirão Preto lá na Arena Pantanal, não vençam. Tem uma chancezinha de entrar até empatando, porque ele iria para 21 e o saldo do Atlético é 0, mas aí o Cuiabá teria que perder e o CRB teria que ser goleado em casa, além de Avaí e Remo não vencerem seus jogos. Enfim, só para dizer que matematicamente existe a possibilidade, mas ganhando tem alguma chance, ainda que o CRB seja um time forte, e independentemente de entrar ou não no G4 nessa rodada, ele vencendo, ele no mínimo manterá a distância para o G4 de 1 ponto. Isso aí é o mínimo que acontece, e seria, ou seja, ganhou, se o Atlético venceu o Atletiba, o pior cenário, aqui botando aqui as aspinhas, porque vencer o jogo não pode ser o pior cenário, mas o pior cenário, ele vencendo seria ficar fora do G4, mas 1 ponto apenas, mas seria a 1 ponto tendo 3 vitórias. E aí, meu irmão, até o Goiás, ninguém ia querer ter o Atlético Paranaense sendo o porteiro do G4, não. Porque a gente só para dizer que a gente costuma chamar o porteiro do G4 o 5º lugar. Eu não sei se por aí se a turma usa essa mesma expressão, usa outras expressões, mas a gente costuma brincar que o porteiro do G4 é o 5º lugar, e tendo o clube de maior orçamento, com maior potencial de recuperação dentro de uma competição, ser justamente o principal perseguidor de um G4 ficaria chato para todo mundo. Arthur, tua visão sobre essa chegada, talvez um pouquinho antes do que se imaginava, depois do buraco que o próprio Atlético cavou ali com as próprias mãos, mas como eu falei aqui no contexto de abertura, o Atlético se ajudou e o universo também abriu a porta para que a reação, não só dentro de campo, viesse muito rapidamente acompanhada de ganho efetivo de posições, 6 posições ganhas em 2 rodadas, Arthur. Fred, eu diria que a sensação que a gente tem de ter sido antes do esperado é muito pela rodada ter ajudado, né? Todo mundo ter parado. Obviamente que tem também o componente do Atlético, porque o Atlético pega agora uma sequência muito dura, tá, no campeonato. O Atlético, se a gente até considera o jogo contra o Atlético Goianiense, já foi um jogo difícil, o Atlético Goianiense, que por mais que não esteja fazendo um campeonato interessante, mas sempre é um jogo complicado dentro de uma Série B. Remo e Avaí, 2 equipes que estão nesse contexto de luta. O Coritiba agora, aí ele pega o Amazonas, que é a equipe que está lá embaixo, depois ele pega o Goiás. Então veja como é um recorte complicado de tabela do Atlético. E o que eu falei de talvez seja antes do esperado por causa da tabela, é porque eu acho que o Atlético ia ter que reagir nesse momento. Se o Atlético passa por essa sequência de jogos até o Goiás e não reage,
ele entrar num cenário assim que talvez fosse A gente fez um reversível. programa depois da derrota para o Atlético Goianiense, Arthur, e destacou aqui assim, o Atlético começou a entrar naquele cenário onde não existem números históricos que deem contexto de acesso. Assim, é claro que quando isso acontece na 13ª rodada, é diferente de quando acontece na 26ª. Sim, É óbvio que a gente está aqui numa parte embrionária da competição. Mas já assusta. O Atlético já estava chegando, Arthur, naquela condição, ó, nenhum time na 15ª posição subiu, nenhum time com 14 pontos em 11 jogos subiu. O Atlético estava numa situação cada vez mais grave. E por isso concordo com você, exatamente. precisava reagir agora. Precisava, porque ele ia chegar num momento que talvez fosse para a janela e fosse até uma discussão na torcida de tipo, faz sentido gastar tudo isso num atacante, sabe? De tão longe que poderia estar. Então, a reação do Atlético ela veio num momento muito importante para a equipe. A equipe agora vai para um clássico, por exemplo, talvez no seu melhor momento na Série B, porque por mais que tenha aquele início ali, mas eu acho que o Atlético hoje, passado tudo isso, ele dá um pouco mais de confiança ao seu torcedor, porque meio que passou um momento ruim, mudança de treinador, porque Barbieri já começou o campeonato também sem tanta confiança ali com a torcida, então chega no momento de confiança e o mais importante, que é o centro de sempre o que a gente comentou sobre o Atlético se manter como um dos principais favoritos ao acesso, o seu poderio financeiro. Né? O Atlético, do programa passado para esse, basicamente a gente teve a confirmação da contratação de Kevin Viveiros, né? A maior contratação da história do Atlético Paranaense, como o Cássio falou. A gente não se debruçou, mas é provavelmente também a da Série B, porque ninguém conseguiu ter um investimento desse tamanho jogando uma Série B. Chama atenção. E os outros nomes que o Atlético negocia, você vê que são nomes que, assim, para alguns times da Série A poderiam chamar a atenção. Tá? A gente já falou de Calegari, mas o Atlético também tem especulações de Gemerson, zagueiro que está no Grêmio, Felipe Carvalho, que é um meia volante também que está no Grêmio, está voltando da MLS, na verdade estava emprestado, o Lucas Sacha, também do Fortaleza, aí o Fortaleza não quer liberar, mas o Atlético Paranaense está atrás também tentando esses jogadores, então não quer dizer que todos vão fechar, mas mostra o perfil de contratação que o Atlético Paranaense está indo no mercado buscar. Isso mostra que a equipe vai jogar pesado nessa janela, como já começou trabalhando pesado, e é necessário. Tá? O Atlético, nesses 2 últimos jogos, como o Cássio falou, ele conseguiu vitórias muito importantes, mas assim, no limite, tá? No sacrifício, sendo muito competitivo, que era o que a equipe não vinha conseguindo ser, mas para o Atlético se firmar como uma equipe do porte dele mesmo nessa Série B, jogando um futebol nesse patamar para, de fato, conseguir o acesso, vai precisar reforçar o seu elenco e já dar sinais de que isso vai acontecer. Cássio, e essa criança aqui na tela? Esse menino baratinho aí, Kevin Viveiros, né, que a gente viu jogar, né, no Atlético Nacional agora de Medellín, jogou Libertadores no grupo do Bahia, no grupo do Inter. Essa criança aí por 27 milhões e meio de reais numa Série B. Tem alguma coisa parecida na tua memória? Passou de fase bem, pô. Olha, eu tinha falado há pouco, e Arthur trouxe também, a gente, na questão dos valores. Quando a gente fez a gravação anterior, essa negociação estava em andamento, estava como interesse do Atlético Paranaense. E já era esse valor de 27,5 milhões, esse valor já tinha aparecido, mas estava no interesse que o Atlético estava negociando, e a gente traz na rodada seguinte, está fechado. Isso foi até interessante, isso aí, porque isso meio que dá uma validação àquela lógica que a gente tinha. Nenhum outro clube vai fazer isso. Assim, ó, apertou, e agora? E agora contrata um atacante de 27 milhões de reais. Claro que o Atlético está comprando para esse cara ajudar na primeira divisão, está comprando de 27, né? O Atlético não está contratando um jogador de 27 para ajudá-lo a subir. Está contratando um jogador de 27 para esse cara meter 15 gols na primeira divisão e vender por 60, assim, 70 milhões. Assim. É uma outra lógica, assim, não é só... Por que pode ajudar a gente na Série B? Tipo, não é só Kevin Viveiros que pode... a lógica não é só essa, não. Até pelo perfil, né, Cássio? Não é um cara super rodado, experiente, que você está contratando só pelo que vai entregar dentro de campo, né? Exatamente. Essa contratação, a questão é que essa contratação, o Atlético podia, Arthur, o Atlético podia fazer essa contratação desde a primeira rodada. Ele não quis fazer essa contratação na primeira rodada porque os caras pensaram o seguinte: dá para subir sem ter uma despesa tão grande. O caixa do Atlético estava ali.
como o negócio apertou, e no caso do Atlético, a lógica de passar mais de um ano, coisa que o Coritiba, por exemplo, está no segundo ano, né? Se passar, a gente costuma dizer aqui para clubes que passam mais tempo na primeira do que na segunda divisão, a gente costuma dizer o seguinte, que quando você cai e você não sobe, é um segundo rebaixamento, o segundo ano. Para alguns clubes ficar na... Por exemplo, se o Amazonas e Volta Redonda permanecerem na Série B, porra, foi um bom ano para esses clubes, assim. Jogaram a Série B e conseguiram ficar lá no segundo. Para o Atlético Paranaense, se ele ficar na Série B, ele meio que foi rebaixado de novo o sentimento do clube. Então, essa contratação, ela é antecipando um processo. Essa contratação o Atlético poderia fazer na primeira divisão. E obviamente é muito caro, porque vai pagar agora, a gente está em julho, vai pagar 6 meses de um salário que ele não queria pagar na Série B. Esse é o ponto. Agora, esse potencial sempre existe. E na hora que abrir essa porteira, não vai ser o único cara, né? Os caras vão mesmo, traz Kevin Viveiros e traz o acesso. Vai chegar mais gente. Como a gente, até, por exemplo, no programa anterior, tinha Calegari, por exemplo, era o lateral que estava sendo pretendido pelo Atlético Paranaense. Então, assim, outros jogadores com perfil de mercado bem acima devem colocar isso, e isso naturalmente deixa o clube num perfil de favoritismo considerável. A questão de Kevin Viveiros, pô, será que vai dar certo? Será que vai se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro? Isso tudo é um processo. Repito, o ponto não é exatamente o quanto Kevin Viveiros pode ajudar o Atlético Paranaense. O ponto é, o Atlético Paranaense pode, numa segunda divisão, contratar um jogador de 27 milhões de reais. Esse é o ponto. Nenhum outro pode fazer isso. Assim, ó, e agora? Perdi o jogador. Esse pode. Se o Goiás perder Tadeu, o Goiás que é o líder, perdeu o goleiro, vai investir no goleiro, mas o Goiás não vai poder trazer um goleiro de 20 milhões, não. Assim, talvez vai ter que suar um pouquinho e tal, aparecer. O Atlético Paranaense, em último caso, ele poderia fazer isso sem sacrificar o orçamento de 2026. E aí a gente segue, tá? Para os resultados que permitiram essa aproximação do Coritiba da liderança e essa aproximação do Atlético Paranaense do G4, tá? Aqui a gente tem os resultados da rodada e eu tô marcando com as bolinhas vermelhas e cinzas os resultados de quem estava no G12. A Chape era 8ª, perdeu do Botafogo de Ribeirão Preto. América e Criciúma eram 10º e 12º, respectivamente. Empataram em 1-1 dentro de Belo Horizonte. Detalhe, Criciúma, esse empate aí foi ruim não, foi ótimo. Criciúma vem construindo uma recuperação no campeonato. No próprio jogo que o Atlético Paranaense venceu, já bateu um time do G6, bateu o 6º colocado, o Avaí. O Remo perdeu o clássico como mandante, o que pesa ainda mais para o Paysandu. O Remo era o 7º colocado. Tá? O CRB perdeu fora de casa para a Ferroviária de Araraquara. O CRB também vinha numa crescente muito grande, perde a partida. Tá? E teve um jogador a mais aí, o CRB, durante muito tempo. O Vila Nova perde por 2-1 para o Amazonas. O Vila Nova era 11º e agora está mergulhando em ser um time de contexto de zona de rebaixamento. O Novo Horizontino teve sua super sequência, como o Cássio até já trouxe esse programa, de 5 jogos, 5 vitórias, finalizada na estreia de Alex no comando do Operário. O Operário fica num sobe e desce no campeonato. E aí, Cássio, o resultado mais surpreendente de todos, quando ninguém nem lembrava que o Goiás estava jogando, segunda, 9 da noite, né? Mundial de clubes acontecendo simultaneamente. De repente, quem não viu o jogo, abriu ali o aplicativo, foi meu caso, eu não assisti essa partida. Quando eu abri o aplicativo, eita, vamos ver como foi. Eu até estava... Cássio falou, né, que a gente aqui no Nordeste está vivendo o São João. A gente está gravando nessa terça-feira, que é o dia de São João. Mas a celebração do São João é igual ao Natal. A celebração do São João é na véspera de São João. Tá? É exatamente a mesma lógica do Natal. E a celebração foi na segunda-feira. Então, naturalmente, eu não estava na televisão, estava com os amigos, com a família. Mas o cara que respira futebol, pega o aplicativozinho no horário. Eu tava acompanhando. Não tava vendo o jogo, eu tava vendo o do Palmeiras com o Inter Miami, mas estava acompanhando da Série B. O cara pega aqui o aplicativo, eu tava ali, fogueira, não sei o que e tal. Aí eu até parei e mostrei. Disse, isso é o futebol brasileiro. O Lanterna vence o líder, que era grande líder, time com escopo de Série A,
fazendo super campanha, Mancini voando desde o ano passado. Aí chega o Atlético, que entrou em campo como lanterna, porque o Paysandu tinha vencido o Remo, vai lá e faz 2-1. Não tem sentido nenhum assim esse resultado, tá? E o roteiro? Tu deu uma olhadinha no roteiro, Eu não? vi que o gol foi Aos 50 do aos segundo 50 tempo. do segundo tempo. Eu vi. Que é o bom e velho desespero do time da casa, né? É, Pra não tentar dá para empatar virada. com esse time, aí no fim das Isso. contas dava sim, era melhor ter empatado. Ao lado, aquele quadrinho que a gente já citou aqui, que Cássio trouxe e que a gente sempre dá muita importância, sobretudo quando tem distorção, sobretudo na rodada ímpar. Tá? Que tá até com menos distorção do que a PA, porque os times que estavam com 5 jogos em casa fizeram 6. Mas aí, Cássio, eu diria que o foco dessa distribuição é a boa oportunidade do terceiro, quarto e quinto, né? Mas veja Curitiba, que o Atlético CRB e vai ficar Cuiabá. com 2 a mais e o Coritiba com 2 a menos depois Sim, do clássico, né? exatamente. Por isso que eu tô dizendo. Curitiba, CRB e Cuiabá, atenção aí, tá? O cenário pode estar mais imprensado do que se imagina em relação a Goiás, a Novo Horizontino. O Goiás tem 5 pontos a mais que o quinto, mas o quinto Mas o tem um Cuiabá, jogo. mas desses, Fred, mas desses que você citou, Coritiba, CRB e Cuiabá ainda jogam em casa nessa 14ª rodada. Sim, a questão é que mantém a o distorção, Coritiba né? mantém a distorção. Então, assim, CRB e Cuiabá terão um mando de campo lá no Repelé, na Arena Pantanal, mas o Coritiba vai, não sai de Coritiba, mas vai à Liga Arena e vai ficar 6-8, enquanto o Atlético Paranaense vai ficar 8-6. E no caso do Coritiba, como a gente estava falando, além dessa questão de não perder para o arquirrival, se ele sai com essa pontuação, o que garante o clube mais uma rodada no G4, chegando a 25, o quarto e o quinto chegariam no máximo a 24 pontos, o Coritiba iria a 25, é que ele se manteria no G4, tendo a maior distorção de todos aqueles times que estão disputando o acesso, tá? E nisso a gente está falando até para o 8º colocado. A gente, assim, não seria dos 4 primeiros o Coritiba, seria de muita gente, quase metade da competição, o Coritiba teria o cenário mais defasado na relação mando de campo e jogos fora de casa. E uma hora isso inverte. Hoje nem tem mais, toda vez a gente continua usando a expressão que nem existe mais, que é o CARES, né, da Fórmula 1. A gente sempre usa e nem tem mais, né? Vai ligar o CARES. Tem uma geração que daqui a pouco vai nem saber o que era o CARES. Mas, enfim, em algum momento o Coritiba teria esse CARES que já era uma coisa. Detalhe, só um parênteses. CARES era uma evolução sobre a Fórmula 1 que a gente assistia. E hoje está ficando uma coisa muito para trás já, né? É isso. Vamos então seguir, tá? Porque tem um ponto aqui, Cássio, que é inevitável que a gente fale. E eu vou começar abordando essa derrota do Remo no clássico, na estreia de Antônio Oliveira. Não foi a estreia. Exatamente. Com uma mensagem que a gente recebeu do programa passado, tá? Uma mensagem boa, uma mensagem que contesta um pouco nossa opinião e nossa condução, mas uma mensagem bem escrita e bem posicionada, tá? Luiz Sérgio Lima, ele disse o seguinte: vocês fizeram uma análise unilateral sobre a situação atual do Remo e a contratação de Antônio Oliveira. Ponto. Vocês sabem quem é o empresário dele? É o Giuliano Bertolucci, que prometeu para o Marcos Paz, durante a negociação, intermediar 5 contratações de nível da Série A para reforçar o Remo na próxima janela. Ponto. Essa é a primeira argumentação que Luiz traz. De fato, Luiz, a gente fez uma análise unilateral sobre a chegada de Antônio Oliveira, mas a gente deixou isso claro quando fez. E a gente deixou claro que era impossível para a gente dissociar a escolha do Remo do que a gente acabou de ver com os próprios olhos muito de perto no esporte. Foram 4 jogos com um intervencionismo absurdo que ele nem repetiu no Remo. No Remo ele chegou e manteve a escalação que recebeu do auxiliar, tá? Mas um intervencionismo pesado e uma postura arrogante, pouco participativa que a gente percebia de Antônio. Então,
Por isso que a gente fez tantas ponderações e nos mostramos muito preocupados com a escolha do Remo. E aí, não sei se Cássio e Arthur concordam, isso que Luiz colocou na mesa como ponto positivo, eu acho isso assustador, se tivesse sido levado em consideração. Porque ele fala como se ele estivesse justificando a escolha por Antônio no fato do empresário dele, Juliano Bertolucci, ter prometido a Marcos Braz que, ó, se vocês levarem Antônio Oliveira, eu ajudo a trazer 5 reforços de nível de Série A. Eu sei, ele é contrapeso, é? Então, na Contrapeso, negociação... exatamente. Trouxeram um treinador contrapeso. Eu acho que pesou contra a... Um treinador ou contrapeso, ou um treinador extremamente condicionante. Assim, veja, assim, para ter 5 reforços Série A, você precisa ter esse treinador. Caramba! Mas, enfim, isso não dá nem para tratar exatamente como informação concreta. Isso é só, de repente, para ter o cuidado também com o comentário. Não, é um comentário em cima do comentário dele. Porque o que eu quero dizer é que Luiz coloca isso, Cássio, como... Não, é para ter cuidado, que a ideia da outra vez foi que o Remo era 4 milhões a folha, galera, 2,5 e tal. Claro. Assim, só para não... Mas eu tô dizendo em cima do comentário, porque ele tá dizendo, Cássio, de que isso é um ponto positivo. Eu quero dizer que se isso é verdade, isso é um ponto negativo. Eu também acho que não seja um ponto positivo, não. Acho que seria um ponto, assim, deixaria o empresário basicamente tomando conta do futebol do clube, né? Assim, escolheu o treinador, botou 5 jogadores que possivelmente seriam, se reforço Série A, seria metade do time titular. Não vai trazer 5 caras de Série A para ser banco. Então, assim... É estranho, mas de toda forma, na estreia de Antônio Oliveira. Deixa eu terminar a mensagem dele, Cássio, que eu fiz em pausas, tá? Porque aí você traz. E aí ele diz o seguinte: uma coisa é treinar o Sport em último lugar com elenco fraco, e outra coisa é treinar numa Série B, pegar um time que está na parte de cima da tabela e com dinheiro em caixa. Veja. Eu acho que os desafios são relativamente semelhantes, tá? Porque dinheiro em caixa havia dos dois lados para trazer reforços, tá? Estar na Série A na situação que Antônio pegou o Sport é melhor do que estar na Série B na situação que ele pegou o Remo. Daniel Paulista eu já não concordo. Já acho que Daniel Paulista, porque pegou justamente o dano causado por Antônio, tá? E aí, no fim, ele ainda faz uma ponderação, Cássio, que é a seguinte. Mas aí ele realmente fala algo que a gente fez, diferente do que ele diz. E outra coisa, não entrou na análise de vocês que nenhum time da Série B perdeu em uma semana o executivo de futebol e o treinador para time da Série A. E que isso, queira ou não, influencia nos resultados. Veja. Papelinho foi para o Fortaleza, né? E a gente falou isso várias vezes. Várias vezes. Atos até falou. E a gente lembra mais. A gente até falou, não só que foi, como o quão raro é receber multa. Recebeu multa por Papelinho e recebeu multa por Antônio Oliveira, né? O Remo perdeu 2 profissionais, por Antônio Oliveira não, desculpa, por Daniel Paulista, perdeu 2 profissionais recebendo multa, tá? Mas então, Cássio, eu quis ler essa mensagem porque foi uma mensagem ponderada com argumentação, com uma versão que obviamente nunca vai ser tratada como versão oficial, nem ninguém vai confirmar, tá? E queria a tua visão sobre essa estreia que veio com derrota. A estreia no Repar de número 779, o confronto mais disputado no mundo do futebol profissional, e lá com a característica, né? Todos os ingressos é realmente meio a meio, tanto que saiu borderou, o Remo ganhou o Remo ficou na frente por um pouquinho. A quantidade de cadeiras, de arquibancada, em geral, é tudo realmente 50%, e cada aí tem essa disputa. Paysandu levou no resultado, que era o mais importante, mas o Remo acabou levou mais gente. 1.700.000 reais, mais de 40 mil pessoas. Dentro de campo, o futebol do Remo foi um time de posse de bola, como o próprio Antônio Oliveira destacou, sem tantas oportunidades. E aí, na coletiva dele, que imagino ter sido um pouquinho de nada antes da de Claudinei Oliveira, porque deu tempo de Claudinei responder, logo de responder, de que... Tá no papel dele, naturalmente, Antônio Oliveira, dizer que o resultado poderia ser diferente, a forma como jogou, enfim, o time merecia, mas Claudinei disse que foi só posse de bola, se quiser pegar a bola e ir para casa, pode levar. Prefiro levar os 3 pontos, e segundo Claudinei, disse, o resultado estava muito mais perto de um 2-0 do que de 1-1, na visão do treinador do Paysandu. Sobre Antônio Oliveira, já teve, se você vai nos perfis oficiais do Remo,
Claro que isso não pode ser tratado como uma verdade absoluta, porque o termômetro da derrota ou da vitória sempre nada presta ou tudo é a melhor coisa do mundo. Mas mas você consegue encontrar comentários sobre mudanças além da conta do time do Remo, já na estreia. Na estreia, na nossa visão, tá? Porque na de Antônio Oliveira talvez não tenha sido estreia. Repito, de vez em quando ele acaba não considerando, então não sei exatamente se daqui a 3, 4 rodadas se ele vai considerar esse jogo a estreia dele. Tomara que considere, que é o certo. Mas no Recife ele não considerou um 4-0 que ele levou do Cruzeiro como um jogo dele. Segundo ele, enfim, ele não era o treinador do Sport. E no caso do Remo, o trabalho de Antônio Oliveira era um trabalho mais fácil que do Sport, porque do Sport realmente era um trabalho de reconstrução, e no caso dele, reconstrução de algo que existia. A reconstrução dele foi realmente não era um retrofit, não. Pronto. Em vez de fazer um retrofit no time, ele realmente quis reconstruir o time. No caso do Remo, se ele fizer um retrofit no trabalho do Daniel Paulista, talvez ele consiga entrar no trilho, voltar para o trilho mais rapidamente. Se ele for fazer o que ele tentou fazer no Sport, de implantar, de reconstruir, de colocar dentro da lógica dele, o que de forma coerente eu acho que ele vai fazer, é o que eu acho que ele vai fazer. Não vejo sentido dele ter sido de um jeito de um clube, nos últimos clubes, e de repente vai ser diferente no Remo. Não acho que em um mês, que foi o tempo de um clube para o outro, que agora ele refez a cabeça dele e vai trabalhar diferente. Então, assim, antes que o torcedor do Remo... Pô, os caras estão torcendo contra, não é isso, não. É que a escolha do Remo, na minha opinião, foi ruim. Você deixando bem claro, eu acho que foi uma escolha ruim de um treinador que fez um trabalho horroroso, que não teve... que acabou sendo premiado, no fim das contas, assim, porque... Como é que o trabalho é tão ruim e você consegue ter mercado no clube que tem potencial ainda, que é o caso do Remo? Como é que um trabalho tão ruim não faz com que você desça alguns níveis na escala? Como é que com um trabalho tão ruim você continue sendo uma opção tão imediata, como foi o caso do Remo? No fim das contas, a impressão que passa é que, já que o da gente foi para o Sport, e pega o que estava no Sport e fez a coisa mais fácil do mundo. Não parece ter sido uma escolha por critério. Esse treinador trabalha dessa forma... Tem a ver com o que a gente vem fazendo aqui, os últimos trabalhos dele, assim, eu não consigo enxergar isso, tá? Posso estar enganado, mas eu não consigo enxergar isso. Eu vejo uma escolha muito assodada assim do Remo, assim, meio difícil de digerir, mas, e no caso de Antônio Oliveira, a gente imaginava que a saída dele do Sport, que ele perdeu o mercado, porque depois do bom trabalho que ele fez no Cuiabá, ele somou trabalhos ruins, um atrás do outro, e foi diminuindo, tanto, e foi diminuindo. O cara chegou até no Corinthians, pô. Então, e de repente deixou o Sport pegou o Sport muito mal e deixou o Lanterna muito afundado, mas menos de um mês o cara já estava empregado num clube que disputa, é um candidato ao acesso naquele momento, sem que não tenha tido nenhum processo de melhora do treinador. Não teve, fez um curso, fez uma meditação, trocou os auxiliares, começou a jogar de outra forma, nada mudou. São as mesmas pessoas, o mesmo estilo, inclusive, de se comportar na coletiva. Assim, o Remo contratou, nesse primeiro momento, realmente o cara que estava no Sport. E isso é muito ruim. O Remo tentou... Todo mundo... O Sport não contratou o Antônio Oliveira do Corinthians. O Sport se enganou. Contratou o Antônio Oliveira do Cuiabá. No fim das contas, o que o Sport queria... Mas trouxe o do Corinthians, né? O Sport trouxe o cara e trouxe o do Corinthians. O Remo, no primeiro momento, claro que é um jogo só, mas o Remo não trouxe do Corinthians, o Remo trouxe realmente do Sport, porque o cara estava no Sport. E se isso aconteceu de fato, isso é muito ruim para o Remo, porque o profissional que estava no Sport, nesses 26 dias que ele passou, é surreal que com aquele trabalho de 26 dias, um prazo tão pequeno, ele já esteja empregado, repito, num clube que candidato ao acesso, para fazer as mesmas coisas. Enfim, não vou tirar o futebol desse jogo da estreia do Repá sobre o que o Remo pode apresentar. Exatamente. Não vou entrar nesse ponto, Fred, mas o que dá para dizer é o seguinte: o Remo não contratou Antônio Oliveira do Cuiabá. O início do trabalho dele, a forma, o tom da entrevista, o tempo que ele saiu, o Remo realmente, infelizmente, no primeiro momento, contratou o Antônio Oliveira do Sport. Se Antônio Oliveira, no Remo, vai instalar o dedo, só, meu irmão, deixa eu dar uma parada aqui, deixa eu recalcular minha rota. Isso o treinador precisa fazer, porque ele está indo numa rota que é uma rota que eu já não imaginava que tão rapidamente alguém ia contratá-lo. Se de repente não der certo no Remo, eu não sei como é que fica o mercado de Antônio Oliveira no Brasil, não, pô.
Assim, realmente vai entrar numa escala... Veja, se o trabalho dele for ruim no Remo, contratar Antônio Oliveira começa a ser uma escala de alguém está sendo otário na história, está sendo besta da história aí, porque não vai começar a entrar numa lógica que eu acho que já tinha entrado, mas pelo visto não aconteceu, de como é que alguém contratou. Enfim, Antônio Oliveira está ganhando essa chance de, inclusive, não ser esse tipo de nome no mercado, esse tipo de profissional que você fala. Pô, como é que alguém... Pô, tinha gente melhor para a disposição. Enfim, é uma aposta do Remo, mas é uma aposta ainda maior, na minha opinião, para Antônio Oliveira. E aí, Cássio, vamos acompanhar os próximos passos, né? Porque, de fato, a gente não pode aqui colocar todo o peso do trabalho dele numa estreia, num clássico, né? E que ele até trocou farpas, né? Quer dizer, na verdade, assim, ele deu uma entrevista no tom, como você falou, dele, e ouviu de Claudinei uma resposta difícil de retrucar, né? Que ele falou: não, tivemos muita posse de bola, tivemos a bola, né? Tentando deixar um pouco. Porque ele falou aquilo no Recife. Ele falou isso no Recife. Ele falou exatamente isso, né? E aí Claudinei falou: então deixa ele levar a bola para casa e eu fico os 3 pontos. Ele pode levar a bola para casa. Mas aí, Arthur, é isso, né? A gente tem que esperar o desenvolvimento do trabalho. Agora, ele tem uma semana para enfrentar o Atlético em Minas, o time da zona de rebaixamento. Tem uma obrigação de resposta positiva. E aí eu não sei que rumo e que comportamento o Antônio vai ter, porque, repito, no Sport ele foi intervencionista no primeiro jogo. E no segundo foi tão intervencionista quanto. Seguiu mudando muito. E eu fico com a sensação de que depois que ele perde na estreia, ele vai para mexer no time agora. E aí o Remo entra na interrogação, né? Em algum momento, Arthur, eu acho que pode pesar, por mais que o torcedor do Remo, com razão, repito, o torcedor do Remo que está dizendo que a gente está pegando pesado com o Antônio Oliveira, que a gente está sendo unilateral, que a gente está considerando demais o que aconteceu no Sport, eles têm razão, estamos sim. Foi agora, foi 2 semanas atrás. E foi aqui, não tem como não sermos. Mas eu temo, Arthur, que se perde um jogo, não vai ser 2 derrotas. Vai ser 2 derrotas e 4 jogos horríveis no Sport. Eu acho que o torcedor do Remo vai incorporar. Como é que trouxeram um cara que fez o que fez no Sport e agora já chegou aqui perdendo 2 jogos? Eu acho que já existe uma pressão, que o Sport aumenta a pressão sobre Antônio. Ele chega sem lastro. O Sport não deu lastro nenhum a ele. Pelo contrário, o Sport minou um pouco mais o único lastro que ele tem, que é o lastro do Cuiabá, né? É isso, Fred. Fazendo até um comentário rápido sobre o comentário, né, que a gente teve no programa passado, eu acho que ele ilustra bem o motivo da escolha do Remo por Antônio Oliveira, porque eu concordo com o torcedor de que de fato é diferente você pegar um Sport na lanterna da Série A e você assumir o Remo numa disputa por G4 da Série B. É diferente. Só que o problema é que o mesmo Antônio Oliveira que o torcedor, ao que parece no comentário, está defendendo, ele não tem nenhum trabalho que sirva como lastro para esse momento que o Remo está. O único trabalho que Antônio Oliveira tem como lastro é justamente pegar um Cuiabá que estava mal na Série A e recuperar. Então, se ele mesmo concorda que é diferente, então ele vai ter que concordar agora, então, que o Remo fez uma aposta num treinador que nunca deu resultado nessa situação que o Remo está. Justamente porque são trabalhos distintos. Mas o que eu acho que o Remo seguiu no caminho aqui, e não só para Antônio Oliveira, mas eu acho que na escolha também de Marcos Braz, foi de tentar se proteger das ações que recebeu do mercado, que realmente é algo duro, o que o mercado fez com relação ao Remo, perder o seu técnico e perder seu diretor, seu executivo, que vinham fazendo trabalhos bons. É difícil você conseguir se readequar, porque por mais que venham as multas, mas não é nada também de valor muito grande assim que você vai conseguir a partir disso dizer assim, não, valeu a pena. Então realmente é difícil você se reorganizar, mas eu acho que o Remo usou uma tática meio que assim, vou me proteger disso pela grife dos nomes que eu estou trazendo. Para passar uma sensação para o torcedor que eu perdi Daniel Paulista, mas eu trouxe um cara que é técnico de Série A. Sabe, os últimos anos que ele teve foi na Série A. Eu perdi Papelinho, mas eu trouxe um cara que estava no Flamengo campeão de Libertadores. Sabe? E quando muitas vezes esse pode não ser o perfil ideal. Pode ser, como a gente sempre trouxe aqui. Tem um jogo, Marcos Braz basicamente ainda não tem um trabalho dele sendo implementado, porque a janela ainda está por vir. Então a gente não está fazendo uma avaliação do trabalho deles no Remo. A gente está fazendo uma avaliação da chegada deles e de expectativas. Mas é um perfil perigoso que o Remo escolheu seguir. E, como você bem disse,
Se começar a dar errado com o Antônio Oliveira, o torcedor pode muito bem voltar atrás e dizer, caramba, realmente não era o caminho. Então, por que eu digo que o comentário do torcedor me passou essa sensação? Porque eu sinto que uma parte da torcida do Remo ficou mais acalentada com os nomes, sabe? Diferente de que, sei lá, vou dar um chute aqui, o Remo trouxesse um técnico de Série B e aí O olhar, técnico do caramba, CSA que Atos indicou. O técnico do CSA foi isso. indicado por Atos, né? Exatamente, que aí é passar uma sensação de caramba, tá vendo? A gente tinha um cara que estava aqui dando certo, funcionando, pegaram uma aposta que está na Série C, que na Série B não conseguiu emplacar ainda. Será que vai? Enquanto que um cara com um nome desse faz você até pensar, não, pô, agiram bem. Então, o comentário dele me leva a pensar que foi esse o objetivo. Mas é aquela história, vai ter que acontecer dentro de campo. Não, o nome por si só não vai segurar nada se os resultados dentro de campo vierem. E aí a preocupação do torcedor do Remo, eu imagino nesse momento, é que, mesmo com o Daniel Paulista, o Remo já vinha numa queda no campeonato. Se você ver os próprios resultados aqui, Tá aqui o ao Remo lado, tá, não. Arthur? Tá aqui ao lado desse recorte. Exatamente. Pode seguir seu raciocínio. O Remo, quando ele perde Daniel Paulista, longe de ser um momento de crise, um momento que o time tá mal na competição, mas era já o pior momento do Remo até ali, na Série B. Não era um grande momento negativo, mas eram 2 empates e a primeira derrota no campeonato, nesse jogo que a gente sempre pontua, que o Remo perdeu circunstância de jogo, teve pênalti perdido, poderia ter conseguido um resultado melhor. Mas, querendo ou não, já era uma sequência de 3 jogos sem vencer. Aí tem o jogo contra o Operário, que a equipe consegue uma virada na reta final ali, muito importante, mas depois 2 derrotas, né, que pesam principalmente o clássico. Então, o jogo agora, para mim, que o Remo vai ter contra o Atlético, ele é definidor. O Remo precisa se recuperar nessa partida. E não vai ser uma partida fácil, tá? Porque o Atlético, a gente falou muito ali da parte de cima da tabela em ter pontuado, mas tem o outro lado da moeda, que é a parte de baixo, todo mundo pontuando, entre eles o Atlético, que venceu o Goiás, que a gente até falou agora. Então, não vai ser um jogo fácil, mas o Remo precisa estancar essa sangria. E precisa, assim, dar essa resposta para dizer, ó, tá bom, tem todos esses pormenores, tem todos esses receios que existem, mas a gente recuperou aqui, conseguiu uma vitória importante, voltou para o campeonato, que se ele vence, provavelmente vai ficar novamente ali bem próximo do G4. Na verdade, ele já está bem próximo, mas eu digo até em posição mesmo, e voltar à confiança que a equipe tanto precisa nesse momento. Ele tá próximo do G4, mas ele tá ficando distante do terceiro, do segundo, ele tá próximo do quarto, né? Há um dano na campanha do Remo e você pontuou muito bem. Quando o Daniel sai, já era o início dessa curva negativa. A gente tem aqui na tela o gráfico de desempenho, né, do Remo, que mostra essa queda da segunda até a 8ª posição. Mas o que eu sublinho e alerto é o gráfico ao lado, tá? O Remo fez 13 jogos, eu separei nos primeiros 7 e nos últimos 6, que é justamente esse recorte mais negativo. O Remo sai de 15 pontos em 7 jogos, ou seja, 15-21, um aproveitamento de 72%, o segundo melhor aproveitamento. O Remo sai para 5 pontos de 18, o que dá só 27% de aproveitamento. E o Remo, desde esse recorte, é o segundo pior time do campeonato. Só o Vila Nova, nos últimos 6 jogos, tem um desempenho pior que o do Remo. Tá? Nos últimos 6 jogos, o Remo tem a 19ª campanha do campeonato, esses 5 pontos aí. Ou seja, sem que tenha acontecido nenhum jogo horroroso, sem que tenha acontecido nenhum desastre, a não ser perder Papelim e Daniel Paulista, meio que numa oscilação que faz parte da normalidade, o Remo perdeu muita força na campanha. E eu concordo com essa visão de Arthur de que o jogo contra o Atlético ganha muito peso pela matemática, para não correr o risco de entrar num mergulho como o do Vila Nova, e por esse ponto que, repito, talvez não seja justo nem com o Antônio Oliveira, mas eu sinto que se ele perde esse jogo, começa a entrar na conta dele os 2 do Remo, os 4 do Sport. Porque é uma sequência, né, que vai se formar. Esse jogo acontece no domingo, tá? Agora, como o próprio Arthur introduziu aqui o tema, existe um outro ângulo
que é um ângulo do campeonato todo, a gente até já abordou isso também lá no comecinho, o Cássio já tinha sublinhado, que pesa a favor pro Remo, que é algo que a gente vem chamando nesse nosso acompanhamento da Série B de efeito sanfona. Algumas rodadas dilata e em outras o campeonato volta a ficar achatado, esse movimento aqui, né, que a gente está chamando de efeito sanfona. E aí, nesse momento do campeonato, a diferença, tá, do quarto colocado para o 11º é de 3 pontos. Na média histórica é de 5,5. Tá? Em 2024, em 2016, também tinha sido 3 pontos. Ou seja, nesse momento do campeonato, do quarto colocado até o 11º, que é a Ferroviária, 3 pontos separam. Aquilo que você tinha sublinhado, Cássio, no começo, está aqui materializado, né, no gráfico do nosso Power BI. O campeonato achatou de novo. Tá? E você tinha sublinhado do primeiro para o oitavo. Eu estou trazendo aqui do quarto para o 11º, né? Que continua tendo esse achatamento e não tem nenhum ano com 2, né? Ou seja, está no menor, desde o modelo foi implantado em 2006, 20 clubes, 38 rodadas, é o menor número. A gente tá, assim, de vez em quando a gente acaba, Fred, de vez em quando não se dando conta da gravidade, podemos dizer assim, mas pronto, para quem tem a dimensão, como é que tá? E outros anos? Não, nunca teve um ano com diferença inferior a essa. Teve igual o ano passado e ali 2022 também. Não, desculpa, 2016. 24 e 16. Então, 16 ano passado e 2016. E isso, e detalhe, isso do que Fred colocou do quarto para o 11º. E o quarto, obviamente, porque o quarto é a porta do G4, né? Ou seja, basta você estar quarto, o objetivo está alcançado da mesma forma. Mas do primeiro lugar, as 2 derrotas do Goiás, elas colocaram o próprio Goiás, que chegou a ter uma sequência tão boa ali de, disparou, descolou, colocou o Goiás nessa roda também, tá? O Goiás, se perde mais um jogo, veja, ele tá garantido, né, no G4, mas se ele perde mais um jogo, ele já fica naquela de, posso voar na próxima também. E isso era algo impensável. E não é voar na próxima para o 5º lugar, é de repente voar na próxima para o 6º, para o 7º, porque justamente pelo achatamento que colocou muito mais gente para concorrer por um lugar no grupo de acesso. Cássio, não vou trazer aqui para a tela, mas conferir o que você citou, né, a diferença do primeiro para o 8º, né, que é justamente a situação do Goiás. São 6 pontos do primeiro para o 8º. A média, nesse momento do campeonato, em 13 jogos, era para ser 8,5. Tá? Pô, é bastante coisa, quase uma vitória a mais, pô. Exatamente. A que no fim das contas era ganhar do Atlético, né? Se desse, basicamente estaria cumprindo a meta. A diferença, Cássio, é que não é o menor número da história, é o 3º menor da história. A gente teve ano passado 4 pontos só entre o primeiro e o 8º nesse momento, e lá em 2006, 5 pontos. Fora isso, esses 6 já é a 3ª menor diferença da história, tá? E tem uma diferença, falando de cabeça, tanto 2006 quanto 2004, são 24. As mudanças do... E 24, desculpa, são as mudanças do G4. 2006, sim. Falando de cabeça, o Coritiba era um candidato, era um time ali que brigava pelo acesso. Ano passado teve mudança também, tanto é que o Ceará sobe para a primeira divisão e passou um tempão fora, justamente porque o achatamento permite que o time fique ali rondando, e na reta final conseguiu acesso. E em 2006, se não me engano, quem conseguiu isso foi o América de Natal. A América de Natal consegue até um acesso no Mineirão, e ano passado, de certa forma, ainda que o Sport tenha entrado na última vaga, mas é porque o Sport perdeu força ali naquela reta final e voltou. Mas o Ceará não, o Ceará foi um processo de recuperação até entrar e acabou sendo o quarto colocado. Né? Isso aí, maestro, é o que deve fazer, por exemplo, o torcedor do Criciúma não ter entregado os pontos ainda não. Exatamente. Perfeito. Porque ele olha uma competição assim, ele faz, rapaz, se eu seguir nessa minha toada aqui de recuperação, eu chego lá, sabe? Ô Arthur, eu fui pra ousadia. Sabe que gráfico é esse que a gente tá vendo na tela? Sabe que gráfico é esse? Do G4 ao Z4. Do quarto ao 17º. Tá? Do quarto ao 17º. 8 pontos. Nesse momento do campeonato, a média histórica é de 10. Tá? Não é a menor diferença. A menor diferença foi um 7. Lá em 2007. Pô, mas já é a segunda menor diferença. Né? Pô, 18 anos depois,
Tá um ponto de diferença, dá para dizer que tá, assim, Na verdade, em 3 dos últimos 4 anos, tem sido bem disputado, na verdade, né? Se você colocar 3 dos últimos 4 anos. E sobre essas questões matemáticas, e a gente também grava o da Série C e Série D, a gente gravou na última rodada, só que não teve, como a gente já falou, durante São João, teve essa pausa de 2 semanas, e antes que, pô, os caras estão inventando um número e tal, meu amigo, nada se compara ao cenário, a gente está falando de cenário de achatamento, nada se compara à Série C atual não, meu irmão. O líder tem mais derrotas que o Lanterna na Série C. Pronto, se alguém encontrar no mundo um campeonato desse jeito, a gente volta a conversar. Um campeonato de 20 times, o líder... Aí pronto, Fred já bota até a prova na tela. O líder tem mais derrotas do que o Lanterna. E esse tipo de coisa é interessante, que pode ver até para a galera... foi até bom ter trazido até, porque a gente trouxe esse modelo da Série C mais novo, mas a gente tentou fazer a comparação justamente nos últimos 3 anos. O da Série B já tem 20 anos, já são 20 edições já, então já fica bem mais robusta a comparação. Mas é importante ter esses dados para, de repente, não olhar um número como esse e achar que é normal. Não, pô, é normal. O primeiro lugar tem 3 derrotas e o 20º tem 2. Aí, assim, não tratar com naturalidade o que não é natural. Então, na hora que a gente traz esse dado de 8 pontos, pô, o que isso significa? Aí a gente coloca que um dado menor do que esse, a última vez foi há 18 anos, aí você fala, pô, é o que Arthur trouxe. Ó, o cara do Criciúma fala, ó, meu irmão, fica tranquilo aí que tá na briga ainda, bicho. Sim, o campeonato tá muito próximo e está muito próximo. Cássio, inclusive, essa é a introdução para o outro lado da moeda. Eu tive a ousadia de começar a pensar, será que o Paysandu pode se animar e dizer, ó, não vamos só sobreviver, não. Atos já tinha sentenciado o Paysandu à Série C, viu? Por isso que ele nem apareceu aqui hoje. A gente ficou esperando ele aqui, sem notícia, disse foi... Ele vai esperar mais uma rodada para voltar. Né? E eu me lembro que só eu e Fred também colocou fé na recuperação do Criciúma. A gente disse que o Criciúma não era da última, última prateleira. Cauê, pelo amor de Deus. É que ele não tava. Mas Cauê, mesmo sem participar, a gente sabe que ele botou fé no Criciúma. Cauê é fraternal, assim. A gente tá vendo aí na tela, tá? Duas diferenças que seriam para o Paysandu buscar. Ao mais urgente, obviamente, o Paysandu está a 3 pontos do 16º. Nesse momento do campeonato, Cássio, a distância média era 6,5. O Lanterna está muito próximo do 16º. Mais uma prova dessa semana em que a sanfona achatou e está realmente bem pequenininha. E aí eu fui na ousadia máxima. E olha que podia ser melhor, viu, Fred? Porque o Paysandu poderia nem ser lanterna mais, por exemplo. Ele não era até o Atlético ganhar do Goiás em Goiânia. Exatamente. Então, assim, não foi na última rodada bola. boa. Foi nenhuma rodada boa. Assim, obviamente foi uma rodada boa o Paysandu que ele venceu, mas eu digo assim, os outros resultados foram ruins. Porque basicamente todo mundo, tirando Volta Redonda próximo dele, venceu. Então, a gente poderia estar falando talvez de um número ainda menor aqui. Isso. E aí eu fui na ousadia máxima, a distância média do Lanterna para o G4. Eu trouxe agora do 17º para o 4º. Agora eu fui do Lanterna. 11 pontos. O normal era 15,5. Tá? 11 pontos é diferente de 15,5. E aí, para terminar... Maestro, o homem bota muita fé em Claudinei Oliveira, viu, maestro? O homem gosta demais. É doido para um Last Dance com Claudinei Oliveira. Eu não nego. Respeito o professor Claudinei. E aí, para terminar, eu jogo um pouquinho de ducha de água fria nessa minha busca, tá? É que eu falo, aqui no 45 minutos a gente traz um lado, mas traz a checagem. O que é a ducha de água fria? Dos cenários de 13ª rodada. Nunca um time do Z4 subiu. Nunca. Tá? Nunca. Dos 12 lanternas, aliás, dos 19 lanternas, 12 caíram. Só 7 escaparam. E uma notícia um pouco melhor, de 8 times que tinham 10 pontos, só 3, tá? Caíram. Para sobreviver à marca do Paysandu,
já é bem interessante, bem diferente do que era até conseguir a primeira vitória. A marca para subir aí teria que realmente buscar fazer história, porque a gente não tem nada parecido. O time, tá? A menor pontuação que já foi alcançada, que virou acesso, é a pontuação de 15 pontos, tá? 15 pontos na 16ª posição. Eu tô vendo aqui qual foi o clube, eu até demorei um pouquinho para dizer. Foi o Goiás, tá? O Goiás de 2018. Esse que tá sublinhadozinho ali, aquele 15, é o time que saiu mais de baixo, tanto em pontuação, tinha 15 pontos, como em posição, era o 16º. A maior arrancada da história da Série B, nesse modelo, 20 clubes, pontos corridos, é a do Goiás de 2018, em que ele sai de 16º e vira um dos times que consegue o acesso. Tá? A campanha do segundo turno do Goiás, a gente até mostrou em outros programas. É um absurdo o que o Goiás fez nessa Série B. Tá? E agora sim, fechando, a gente passa pelos jogos da 14ª rodada, tá? Que já começa na quinta-feira. Bom jogo em Maceió. CRB, o melhor mandante da competição ao lado do Curitiba, recebe o América Mineiro, odd de 2,25 na Bet Nacional para o CRB e de 3,36 para o América. Uma boa odd do CRB, tá? Clássico catarinense na sexta. Criciúma em alta. Criciúma de Eduardo Batista em alta. Avaí de Jair Ventura em baixa, tá? Jogo no Heriberto Rios. 2,18 para o Criciúma. 3,63 para o Avaí. Se na rodada passada a gente estava com muita dificuldade de achar boas odds, eu já acho que as duas primeiras são boas odds, tá? Eu se fosse apostar em algumas vitórias aí, eu apostaria tanto no CRB quanto no Criciúma. Mas apostaria com mais convicção no Criciúma até, tá? Pelo momento de alto e pelo momento de baixo. Eu acho o time do Avaí muito fraco. O trabalho de Jair Ventura largou bem. Jair Ventura é um treinador que consegue lidar com o time fraco, mas subir é mais difícil do que... Óbvio, assim, veja só, eu vou até corrigir a frase. Ficar na primeira divisão é mais difícil do que subir, em alguns casos. Mas para um time ruim no contexto de Série A, você tem mecanismos de fazer um time perder pouco, arrumar pontos complicados. Você fazer um time ruim subir é muito difícil. Tá? Eu acho que o Avaí é um time fraco e começa a perder pontos. Rodada de clássico, tá, Cássio? No sábado, Vila Nova e Atlético Goianiense. Vila Nova numa baixa enorme na competição. 2,21. Parece que nunca chegou ano do Vila Nova, né? Errou demais na escolha do comandante também. Luizinho Pelo menos já Lopes tirou chegou. o tabu do Campeonato Goiano. Mas agora é bom começar a pensar em ficar, viu? Porque o mergulho tá muito sem fundo, assim. Tá daqueles times que começam a perder e não sabe quando para, tá? 2,21 pro Vila Nova. E 3,62 pro Atlético. E aí o Atletiba, grande jogo da rodada, 18h30 do sábado. Provavelmente na grade da ESPN, né, os jogos da 4 horas aqui vai para a Rede TV, esse vai para o Disney Plus. Atlético Paranaense 2,14, Curitiba 3,98, Atletiba aí. Para aposta não é bom entrar não, viu? Esse jogo aí pode acontecer absolutamente mas tudo. Colocaram 4-1 no Curitiba, como você costuma dizer, é oportunidade. Curiosidade. É melhor ataque contra a melhor defesa, tá? Melhor ataque contra a melhor defesa, perfeito. Quem viu o programa passado viu que eu falei, olha o Remo, olha o Paysandu, essa odd tá muito alta. Eu sei que talvez fosse já pouca crença em Antônio Oliveira, mas acabou batendo aquela talvez minha quase dica. No domingo, tá? Jogos do domingo. Atlético e Remo. Atlético com favoritismo aí. Na verdade, todos os mandantes são favoritos nessa rodada na Série B, de acordo, né, com as odds da Bet Nacional, que são as mesmas odds, são muito parecidas, né, com basicamente todo o sistema de sites de aposta no planeta, tá? Eles se baseiam em lógicas científicas muito, muito próximas, né?
Atlético e Remo 2,32 para o Atlético, 3,20 para o Remo. Volta Redonda e Operário, 2,23, 3,78 para o Operário. Gosto, tá? Também dessa odd do Operário fora de casa. Chape e Goiás, 2,58, 3,03 para o Goiás, precisando se recuperar. Eu ia, viu? Eu iria. Não confio nada na Chape. Chape e Avaí. Eu confio. São dos times que estão ali no bloco mais de cima. Tipo, eu confio muito mais no Criciúma. Eu confio mais no Atlético Goianiense. Eu confio mais no América Mineiro. Estou sentindo times que estão atrás desses na classificação. Eu confio mais em Criciúma, em Atlético Goianiense e América do que na Chape e no Avaí. Eu não confio aí nesses times. Pelo perfil dos jogadores mesmo, tá? 2,58 Chape, 3,03 Goiás. Novo Horizontino, o maior favorito da rodada, e eu concordo. 1,59 em casa. O Amazonas pagando 6,57. Essa oportunidade aí do Amazonas, Cássio, difícil pegar, né? Se bem que o azarão da rodada passada venceu, que era o Atlético, que era o time que pagava mais na rodada. Não, mas pagava mais ali é futebol, pô. De vez em quando acontece. Não, ali não tinha oportunidade nenhuma. Ei. Concordo. O Cássio foi ali para os boxes da imagem. De vez em quando o computador de Cássio é exatamente igual ao meu. Ele tem uma sensibilidade ali nas entradas USB impressionante, tá? E aí o nosso próprio sistema, quando isso acontece, ele acaba tirando do ar. Mas a gente aqui é gravado esse programa, mas a gente segue na mesma toada do Quem Sabe Faz ao Vivo, né? Treino é treino, jogo é jogo, né, Arthur? No vídeo gravado, trabalhando como se estivesse ao vivo. Então, Cássio sai, Cássio volta. É importante também, porque se a gente for ficar toda hora parando, meu amigo, a gente já fala pouco, né? O programa já dura pouco. Cássio vai, Cássio volta. Aquele amigo lá do comentário que falou que o programa dura demais, se ele pegasse essa parte da gravação, então pronto. Eu ia dizer assim, a parte do Atlético que eu ouvi, na hora que eu fui responder, detalhe, quando cai. Eu continuei escutando vocês. Porque é o sistema que tira do ar. O próprio sistema tem um... Mas eu continuei escutando, que eu escutei a parte do Atlético e ali é futebol, pô. Ali não trouxe nenhuma resposta científica para nada. Nenhuma. Não comprovou que era oportunidade. Não era oportunidade nenhuma. Ali é o jogo, inclusive, que faz a pessoa se enganar de achar que alguns jogos que não têm oportunidade podem ser oportunidades. Ali não era. Simplesmente aconteceu porque é futebol, pô. Não sei se vocês viram que esse jogo teve um fato interessante, que Adriel, ex-goleiro do Bahia, ele é o goleiro do Atlético, né? Teve uma falta que foi quase pênalti pro Atlético. Eu acho que o jogo tava 1-1. E aí Adriel sai do gol como se ele fosse bater a falta. No meio da confusão, do nada, o árbitro dá o segundo amarelo para ele, vermelho, ele é expulso. E aí depois o VAR chama para corrigir. E pela explicação que eu vi depois, é porque o árbitro achou que ele tava fazendo cera, quando o cara tava ali meio que para bater a falta. E o Goiás reclamou muito porque não existe VAR para segundo amarelo, né? E o VAR foi acionado para tirar um segundo amarelo e tirar a expulsão. Então, enfim, mais um componente aí inusitado dessa partida que a gente teve na rodada. Outra odd muito boa, tá? Segunda-feira, Paysandu e Ferroviária. Paysandu numa curva de alta no campeonato. Mobilizadíssima torcida. Eu iria muito aí. Paysandu 2,06, Ferroviária de Araraquara 4,05. Uma das melhores possibilidades que eu vejo aí, viu? Tá? Eu gostei muito de duas apostas. Só para terminar, né? Cuiabá 1,66, Botafogo 5,67. Mas não confio muito, não. Gostei muito de duas odds aí. Muito de duas. Goiás fora, 3,03 contra a Chape. Gosto muito. E Paysandu em casa, 2,06 contra a Ferroviária. Essa para mim é a grande aposta dos 10 jogos, tá? Tô confiando também aí no trabalho de Claudinei. É isso. Valeu, Arthur. Tá? Substituiu o Atos aqui, que vem sendo o titular nesse trio aqui do Raio X da Série B. Mas depois de tudo que Atos falou no programa passado, ele foi retirado, né? Levou um terceiro amarelo aí. Porque as projeções foram todas equivocadas aí. E ainda disse, Cássio, qual foi a aposta que ele recomendou? Novo Horizontino. Ele falou
Minha grande aposta aí é o Novo Horizontino contra o Operário. E ainda errou isso também. Por causa da estreia de Alex. Se eu não me engano. Exatamente. Eu pensei que ele tinha ficado de fora, porque ano que vem o homem vai participar, né? Já da Série B, então. Descansando um pouquinho para assumir. Ele ainda ganha isso de presente no final. Tu sabe como é a lógica do raio-x da Série C, né? Como? Só tem sinal de ganhar. Veja. Deixa eu dar uma cartada aqui. Se o da Série Aí D teve, fosse aí assim, o do Maringá se o da Série D fosse assim, era toda rodada, viu? Quase toda rodada. Mas agora vai ser, viu? A turma pegou embalo no raio-x da... Depois que faz o primeiro, o trabalho é fazer o primeiro, criar uma base. O da D é honesto. Ele disse, meu irmão, a gente só vai no grupo A3 e A4. A gente fez um grande, o último aí, foi pocket. Exatamente. Na última rodada, tudo bem, aí vai ver, porque a classificação geral pode influenciar justamente no mata-mata do acesso, né? Porque é a classificação geral que vai emparelhar, mas nesse momento não. Isso. Inclusive assistam, tá? Bem interessante aí. Ou valendo ainda, não teve rodada. Da série C e D. E inclusive, Arthur, você tá viajando, não deve ter visto, né? Tava no meio. Eu vi. Viu? Você no voo, né? Tava ao vivo. Eu vi que falaram até de mim ali no final. A galera não perde a oportunidade de assistir. Mas toda ausência ela é penalizada. Mas Atos trouxe um ângulo muito bom. Eu tava conversando hoje com meu pai, que é torcedor do Santa Cruz, eu tava explicando isso a ele. Torça para Inter de Limeira pontuar muito agora nessa reta final, para Portuguesa pontuar muito, para Joinville pontuar muito, para diminuir a chance desse cruzamento lá no final, né? Quanto mais pontos essas equipes tiverem se posicionando ali em cima, mais próximas ficam do Santa e diminui a chance de serem ali sétimo, oitavo, que é mais ou menos o que o Santa pode enfrentar se chegar até o último mata-mata, tá? Mas já entramos aqui na Série D, é só um convite para que vocês assistam, tá? Raio-X, atualizadinho ainda tá. Série C, Série D e agora a Série B que você acabou de assistir, a gente agradece muito, tá? Caso você esteja assistindo isso entre a terça e a quarta-feira, vou fazer um convite porque passamos esse feriado aqui no Nordeste, longo feriado, sem nenhum programa, sem live. Na noite de quarta-feira, a gente vai voltar com a nossa live semanal, tá? E atendendo a pedidos, nem estava na nossa programação, mas já atendendo a pedidos e a nossa própria perspectiva também de entender a atenção, os debates que estão surgindo, a gente vai falar sobre o Mundial de Clubes, tá? Não estava ali no nosso foco, mas de fato está rendendo muito debate. E vocês todo mundo tá vendo todos os jogos e tal. E vocês conhecem, sabem que a gente entra, coloca o dedo em algumas feridas, traz alguns debates. Algo me diz que vai ser um programa muito bom, tá? Vai. O da próxima Rapaz, quarta-feira. Só um spoiler que a gente pode falar nesse debate. Não sei se vocês viram, Oswaldo Oliveira participou de um programa e ele fez as projeções, né? E nas projeções dele era tipo, eu acho que dos 4 brasileiros todos passavam e o Flamengo era primeiro, acho que o Palmeiras também, enfim. E na época que ele gravou isso, todo mundo virou chacota, né? Todo mundo dizendo, como é que fala um negócio desse? E aí eu tava vendo hoje novamente, apareceu para mim no Instagram. Não, Maestro, ele só errou até agora o Porto classificar. O resto, o homem tá cravando basicamente tudo. Ele acertou o Inter Miami. Ah, sim, claro, ele colocou, desculpa, o Porto no vez do Inter Miami. Foi o erro que ele colocou, mas ele colocou, por exemplo, que o Botafogo passava em segundo, ele acertou, o Flamengo em primeiro, o Flamengo tá classificado já em primeiro, enfim, ele acertou várias das projeções, viu? Mas quero ver quem vale acertou. O debate depois, o quanto era piada e o homem pode vir grande agora, viu? Se ele tiver lá o 45 minutos dele, ele vai grande pro programa. Convite feito. Se você assistiu esse vídeo entre a terça e a quarta-feira, você nos assiste ao vivo na noite de quarta na live. Se você está assistindo depois da quarta, aquela live está disponível. O bom aqui é que a gente aprendeu, né, Cássio, ali com De Volta para o Futuro, nossa geração, a fazer conversas entre vários vetores do tempo, seja qual for o seu vetor do tempo. Tá aí no feed. Tá no feed ou estaremos ao vivo. Não existe outra opção, tá? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Cássio, valeu, Arthur, valeu, Gabriel, pela direção e edição do programa. Nos encontramos no nosso conteúdo. Tchau, tchau.